Obrigado. Amém? Eu queria hoje que você abrisse a escritura aí comigo, em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 27. Mas eu queria que você permanecesse sentado, tá bom? Gálatas 3, sentar aqui na frente de vocês, a partir do verso 27. Você pode permanecer sentado e nós vamos hoje refletir um pouco em cima deste tema aqui. Gente, ainda tem cadeira aqui, tá bom? Pastor, vem pra cá, ó, senta aqui. Tem cadeira aqui na frente também. Podem sentar aqui, ó. Tá bom? Certo? Não, tá desconfigurando aqui, tem que sentar na frente. Eu tenho toque, vê ali um buraco, já fica assim um negócio meio estranho. Vamos lá, gente? Gálatas capítulo 3, a partir do verso 27, diz assim: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste, nem desprezastes isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e me os daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei?
Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, e o que se entende por alegorias, porque estas são 2 alianças, uma no monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Aqui Paulo, para situar vocês aqui nessa conversa. Paulo, ele estava diante de um conflito que foi criado junto à igreja da Galácia, entre judeus e entre gregos. Os judeus olhavam para os gentios e eles começavam a querer impor a lei de Moisés, a lei da religião sobre os gentios. E um dos sinais dos gentios, contra o qual Paulo luta ardentemente, é a circuncisão. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão masculino, e aquilo representava na lei mosaica um sinal de aliança com Deus. E agora, haviam aqueles ali que eram da lei e que estavam pervertendo o coração dos que eram livres, porque eram da graça, e nessa perversão do coração, estavam conduzindo todos esses que eram livres, novamente para o jugo da lei, para o jugo da religião, para o jugo do Sinai, para o jugo da servidão. Pelo que Paulo ele começa a escrever, e ele diz que vocês não foram batizados em Cristo, então revistam-se de Cristo. Eu acho impressionante essa palavra que ele utiliza, revestir-se. Significa colocar sobre você vestes novas. Na lei mosaica, as vestes, ela tem todo um simbolismo. O éfode, a túnica, a sobrepeles que é colocado ali por cima da túnica. E no peitoral são colocadas as 12 tribos de Israel, e dentro do peitoral existem as pedras do Turim e do Tumim. Entretanto, isso daí não tem mais valor algum, porque agora vocês não se estão revestidos de uma representação do que é a aliança com o Senhor, mas vocês estão revestidos do próprio Cristo, que é a aliança com o Senhor, uma aliança direta e muito mais perfeita, absolutamente perfeita. E entender isso significa, antes de tudo, ter a consciência de amadurecimento. E Paulo ele vai dizer o seguinte neste texto. Primeiro, que os filhos que herdaram a aliança do Monte Sinai, enquanto estavam ali cumprindo a aliança do Monte Sinai, cumpriam aquilo fora do tempo da maturidade, eram como meninos, crianças. Um bando de bebezão, que precisava daquele monte de regra para que eles não fizessem um monte de besteira. Deixa o Benjamin pela vontade dele. Tá, que o Benjamin é aquele garoto lindo ali.
Deixa o Isaac. Cadê o Isaac, meu Deus? Está dormindo. Dormiu. Olha lá, ó. Cochilando ali. Deixa qualquer um desses meninos pela sua vontade. Não, agora, meu filho, quem manda nessa casa é você, você vai fazer o que você quiser. Não imponha regras. Esses meninos daqui um pouco estão transgredindo. Estão transformando a televisão em forno micro-ondas. Estão convertendo a casa, virando tudo, brincando de fogão no sofá com palito de fósforo. E a casa vai virar uma destruição completa. Paulo está dizendo que aqueles que ainda mantêm a guarda da aliança antiga que foi colocada no Monte Sinai, eram como meninos, mas vindo à plenitude do tempo, é o tempo de, antes de tudo, amadurecer, deixar de ser moleque, deixar de ser menino. E aqui para muitos, Gálatas é na verdade a epístola, a carta da liberdade completa. Porque vocês são livres, se o Espírito vos libertou, por que vocês não aproveitam dessa liberdade? Mas Gálatas é na verdade um convite para a responsabilidade do amadurecer, do sair da condição de menino para a condição de homem, do sair da condição que fica preocupado com o corte, com a amputação de um prepúcio, que é aquela pelezinha que fica na cabecinha do pintinho do menino, para de fato entender que a lei da graça é muito mais profunda, que a lei da graça te inunda de inúmeras responsabilidades no reino, para te dizer que a lei da graça não te dá tempo de ficar ali embirrado com Jesus, querendo que as coisas aconteçam conforme o seu capricho. Como que você disciplina um menino? Normalmente, entregando algo em benefício do que ele faz. Fala, ó, se você for obediente, no fim do ano você vai ganhar uma bicicleta nova. E a lei era justamente assim. Se fores obedientes, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E todo mundo ficava, eita, então vale a pena obedecer. Agora, quando o menino desobedece, tem a outra parte, né? O couro vai comer. Deuteronômio 28, eu gosto sempre de citar 14 versículos de pura bênção para quem obedecer, mais 54 versículos de maldição para quem desobedecer. Porque apanhar gera mais lembrança do que ganhar presente, na maioria das vezes. Você lembra de todos os brinquedos que seu pai te deu? Que sua mãe te deu? Agora tem umas boas surras que você lembra muito bem. É ou não é desse jeito? Apanhar sempre gera mais conflitos, gera mais memória do que de fato receber. Mas isso para quem é criança. Isso para quem é criança e quem quer viver debaixo do jugo da lei é um bando de infantil. Nenê quer mamar? Quer leitinho? É isso que você quer? Então viva debaixo do jugo da lei. E aí Paulo ainda fala, olha, vocês guardam dias, datas, vocês guardam meses, anos, tem um ano disso, tem um ano daquilo. Ele está falando ali dos festejos que existiam e que estavam ali no Levíticos. Você tem um monte de festa, vocês ficam guardando isso tudo, mas isso tudo é bobagem diante do que vocês já receberam. Mas receber isso precisa de uma decisão de amadurecimento. E para decidir amadurecer, aqui não tem adolescente quanto a isso, porque a vida, ela não separa adolescente de adulto. A vida não separa. Um adolescente, se ele brincar com fogo, ou se ele está na festa junina, brincando de segurar uma bombinha acesa na mão, ele vai ficar só com um cotoco de mão. E não vai adiantar chorar, mas mamãe, eu fiz sem querer, devolve minha mãozinha. Não, a vida não separa. A vida não separa ninguém por idade, de sorte que uma pessoa, um menino de um dia de vida, já tem idade suficiente, inclusive, para morrer. E compreender isso é que gera a grande diferença. Porque, na verdade,
Os que dependem da lei mosaica, e dependem da lei mosaica inclusive como um sinal no seu órgão, na sua intimidade, dependem disso porque não são capazes de viver a responsabilidade de se ser maduro. E querem ser tratados como crianças. Ah, Deus, me dá um presentinho, né? Olha, eu fiz isso daqui tudo certinho. O Senhor vai me prosperar, não vai? E aí, quando os impulsos que ainda escravizam a carne dessa pessoa o levam até o pecado, e ela se torna escrava do próprio ventre, escravo da própria libido, escravo dos próprios prazeres, escravos dos próprios desejos. Quando essa pessoa se torna escravo disso, meninos é que são escravos. E aí Paulo vai utilizar mais uma vez o contexto. Enquanto nós estávamos sob o regime da lei mosaica, e ainda não tinha vindo a plenitude dos tempos, nós éramos meninos e nós precisávamos de tutores e de curadores. A gente às vezes cadastra, quem já viu aqui um termo de curatela ou um termo de tutela? É um documento legal. Se porventura os pais de uma criança morrem, e não existe mais o poder familiar sobre aquela criança, e aí os tios vão ter que tomar conta daquela criança, os tios vão até a justiça e o juiz dá para eles um documento, que significa que eles têm poder de representar aquela criança enquanto ela é criança. Enquanto é criança, Paulo está dizendo, enquanto é menino, tendo a lei, sob o jugo da lei, vocês estavam como ainda sendo representados, precisando de tutores, precisando de algum sacerdote para chegar ali e apresentar o pecado de vocês, precisando disso e daquilo. Mas um dia depois, no dia, quer dizer à meia-noite, no dia que você chega aos 18 anos, aquele termo de tutela deixa de valer. Imediatamente você se torna adulto. Imediatamente você se torna homem. E aquele papel não tem mais valor nenhum. Se o seu tio ou a sua tia, ou seu responsável, quiser comprar uma casa no seu nome, mas eu que represento, não, esse papel não tem mais valor nenhum porque ele alcançou a maioridade. Ele deixou de ser menino, agora ele arca com as consequências dos seus próprios atos. Ele herdou uma casa, até aqui eu cuidei da herança dele. Mas a partir de agora ele faz o que quiser. Se ele quiser, ele pode tacar fogo. Vocês têm idade até para casar aos 18 anos sem pedir permissão de ninguém. Olha como que é. Isso que Paulo está falando é um convite à maturidade e não à servidão. Porque a servidão, enquanto o menino está submetido à lei, ainda que ele tenha herdado, como foi herdado de Abraão, tudo aquilo, ainda que ele tenha recebido aquilo tudo, mas ele não pode exercer, porque o exercício do poder que advém da graça também está junto com as responsabilidades que advêm da graça. Está junto com tudo que advém da consciência de ser. E como eu falei para vocês, espiritualmente, não é 10, 11, 12, 13, 14 anos. Eu me recordo, acho que foi ouvindo a Meire falando, poxa, a Júlia quer batizar, mas ela é tão novinha. Foi ou não foi? Poxa, ela quer batizar, mas é tão novinha que a outra Júlia, 2 Júlias novinhas. O Levi está com 13, né? 14. Tão novinhos. Mas quando essa decisão, quando isso entra no coração, esse desejo, você deixou naquele dia de ser menino para se tornar homem. Gente, o significado disso, no mundo espiritual vocês não fazem ideia de como é. Nós temos um Samuel que aos 12 anos recebe um chamado. E quando recebe esse chamado, 12 anos, já era homem suficiente para entender e para assumir as responsabilidades desse chamado. Vocês aqui,
que se decidiram descer as águas, a graça vai requerer de vocês mais maturidade que um monte de marmanjo de 40, 50 anos dos dias de hoje, que ainda são escravos dos próprios desejos, que ainda são escravos das próprias vontades, que ainda são escravos dos próprios caprichos, igual um bando de bebezão. Vocês são convidados, vocês são chamados para a responsabilidade de uma maturidade que ecoa para a eternidade. Isso significa, e sempre significou, porque a graça não acontece a partir do momento que você se batiza, é a partir do momento que a consciência simplesmente se introjeta no teu ser e te faz ser diferente, e você de fato se reveste de Cristo, e você de fato fica parecido com Cristo. E Cristo é homem perfeito. Cristo não é um menininho perfeito. Não é um bebezinho perfeito. Olha que gracinha, meu Jesus, bebezinho. Cristo, Ele é homem perfeito. E nós somos convidados a sermos homens perfeitos. Mas você está falando só de homem, Jordânia? Nossa, que machista. Não, Paulo ele está dizendo por quê? Em Cristo não existe grego, nem judeu, não existe escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Quando eu estou falando homem, eu estou colocando todo mundo aqui dentro do mesmo bojo. Nós lemos aqui agora. Está todo mundo, está totalmente socializado. A questão da graça, achem ruim os machistas, ou achem ruim as feministas, mas está todo mundo dentro do mesmo bojo, dentro do mesmo container. Porque todos foram encerrados debaixo do pecado, para que o Senhor achasse conosco de graça. É na consciência dessa maturidade que vocês são convidados a ser. E não somente isso, Paulo vai dizer o seguinte: apesar de a lei ter sido dada a Moisés, mas Paulo, ele pega a lei e por analogia, ele traz para Agar, que era a escrava com quem Abraão teve Ismael. E ele diz, entenda uma coisa, o Sinai fica na Arábia, e a Arábia representa a descendência de Ismael, que os descendentes de Ismael são os árabes. Diferente dos árabes, que são circuncidados aos 14 anos, conforme o costume de Ismael, que tinha 14 anos, quando Abraão recebe o sinal de Deus sobre os que são filhos da serva, vem para eles ainda com apenas 8 dias, ou seja, os que são filhos da livre, são convidados ao amadurecimento antes do tempo, fora do tempo, mas sempre em tempo. E essa que é a realidade. E é por isso que pessoas tão novinhas são convidadas para o reino, e convidadas para o reino se tornam um dínamo na mão do Senhor. E os velhos normalmente ficam fora da Canaã e da promessa, porque estão tão cheios de complexos, de vontades, estão tão cheios de vícios, que não são capazes mais de se libertar do antigo jeito de ser. Os discípulos de Jesus, segundo se conta, eram homens extremamente jovens. Alguns dizem que a idade deles variava entre 13 e 20 anos. 13 e 20 anos. Naquela época, 13 anos já significava ir para o rio, para as margens do mar da Galileia, que na verdade é um lago, e pescar para trazer o sustento para casa. E Jesus faz esse chamado a homens que pareciam meninos, mas um convite que muda tudo no ser deles, que muda por completo o interior deles por causa da maturidade. A gente acha que era ali do lado de Jesus um bando de homem barbado. Era um bando de homem, mas porque os barbados eram todos um bando de meninos e de moleques.
barba branca no reino de Deus, igual essa minha aqui, desse ladinho aqui, qual lado que está branco? Não significa nada. Não significa nada. Maturidade é este reconhecimento, é esta entrega, é você se aprofundar. Mas Paulo ele continua dizendo que se foi dado no Sinai, significa que a servidão da lei, a lei ela existe para a escrava. E se vocês são filhos da lei, então vocês são filhos da escrava. Mas na verdade, ele fala, eu estou perplexo, eu queria que vocês ouvissem a minha voz de perplexidade agora, porque no papel não dá para colocar tom de voz. Fala, eu queria que porventura vocês me ouvissem agora. Ouvissem a minha voz para vocês entenderem o quão profundamente eu estou perplexo, porque vocês decidiram ser servos, ser escravos e não serem livres. Isso já está se tornando uma decisão de vocês. E sabe o que acontece? O que Paulo ele vai dizer? Que o filho da escrava passa a perseguir o filho da livre. Sabe o que isso está querendo dizer? Que aqueles que ainda vivem segundo a lei dos seus instintos, segundo a lei da sua perversão e da sua perversidade, aqueles que ainda vivem de modo dissoluto, segundo a lei até mesmo da religião, eles vão olhar para os que são livres e vão perseguir os que são livres. Até hoje, não existe aliança entre os árabes e os israelitas. Até hoje, os árabes eles têm uma vontade, um desejo profundo de perseguir e acabar com os da aliança. E ele utiliza isso como transfiguração para que você entenda que no momento que você é livre em Cristo, conforme a liberdade da graça, com todas as implicações dessa liberdade em Cristo, a partir desse momento você passa a ser perseguido pelos que são escravos. E esse é o ponto. No colégio de vocês, na faculdade, no trabalho, as pessoas vão perseguir ofertando, tantas vezes debochando. É como Ismael, que debochava de Isaac enquanto bebê, enquanto amamentava. Mas essa perseguição, mesmo depois que o tempo se avança, continua acontecendo. É a perseguição da inveja, é a perseguição da não compreensão, porque vocês são espirituais, o espiritual, ele discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Ah, mas ninguém me entende, ninguém me compreende. Gente, essa é a realidade de todo mundo que é espiritual. Às vezes nem a mãe de vocês ou o pai de vocês vai entender vocês. E vocês não estão aqui para serem compreendidos, mas para compreender. Avançar, mergulhar nisso significa muito mais se dedicar a compreender o pai e a mãe do que ser compreendido por eles. Vocês entendem isso? É sair da adolescência para a maturidade. É sair da imaturidade para se tornar maduro. Para se tornar no ponto de corte. Porque a maturidade significa isso. Um fruto, quando ele está maduro, ele está pronto para ser colhido e utilizado para alimentar a outro. É amadurecer para entender que vocês não vivem para vocês. É amadurecer para entender que Jesus não veio melhorar a vida de nenhum de vocês, mas veio melhorar vocês para a vida. É amadurecer para compreender justamente isso. E quando eu falo, parece que eu estou sendo tão duro, vendo rostos tão novinhos aqui, que a maioria da idade da minha filha, mais novos que a minha filha. Eu tenho vocês aqui como eu sou o tiozão aqui de vocês, olhando esses olhos tão novinhos, tão cheios de vida. Entender isso vai ressignificar toda a história de vocês em Cristo. Aqueles que vai significar maior disciplina.
Enquanto está todo mundo lá só brincando, só se divertindo, só fazendo, vocês vão ter disciplina no devocional, vocês vão ser disciplinados naquilo que os pais de vocês colocam como tarefas na casa, naquilo que vocês se preparam já para a vida, já madura como homens biologicamente, como mulheres biologicamente falando. Porque ainda que vocês não alcançaram isso biologicamente, mas isso vai colocar vocês um passo à frente nas escolhas futuras de quem serão os cônjuges de vocês. Ou aqueles que decidirem não se casar para quem sabe viver pela obra missionária. Isso pode ressignificar vocês, para deixar quem sabe de viver as projeções dos pais de vocês. Ah, mas eu quero que meu filho seja advogado, médico, engenheiro. E o menino fala, não pai, eu vou ser missionário lá na China. Meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Eu preciso levar lá o pastor para tirar essa ideia. Pai, não adianta, isso já está pulsando no meu coração, já me encheu de vontade, agora não tem mais o que fazer. E aí o pai fica dizendo, mas não foi isso que eu queria eu queria você no melhor concurso público. E o menino fala, não, mas minha esperança é estar fazendo isso. Para analisar que tudo pode mudar a partir daqui. E de infantis vocês se tornam de repente homens e mulheres. Não para ficar respondendo pai. Meu pai sabe ali, minha mãe está ali. Eu estou com 42 anos de idade e até hoje eu busco honrá-los. Até hoje a gente busca honrá-los e obedecê-los. Ou seja, isso é para o resto da vida, entendeu? Enquanto vocês estiverem papai e mamãe. É que agora, lá em casa agora o Jordani diz que agora quem manda sou eu. Virei o homem dessa casa aqui, o quê? Aí primeiro pagar as contas, aí você pode dizer que é o homem da casa. Você é um homem na casa de Deus, não da sua casa. Tá bom? Lá tem teu pai, tem tua mãe, como mulher da tua casa. Entender isso é sair da escravidão, quando fala da servidão, é da escravidão dos instintos inferiores, do pecado, de todas as coisas que levam à servidão, para a liberdade do Espírito, onde agora é o Espírito que te domina. Jordani, então na hora que eu batizar eu não vou ter mais nenhum tipo de desejo pecaminoso? Vai, e muitos. Pecado vai continuar. Quem dera se aquelas águas fizessem esse milagre. Eu ia pular nessa piscina todo dia, para ver se eu saía puro, santo, imaculado, impecável. Mas não é desse jeito. Tudo vai continuar visitando vocês. Como Paulo disse lá em Romanos 7, estas coisas não são eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Significa que o pecado ainda habita a natureza de vocês. Ele ainda mora dentro da carne de vocês. Habitar significa isso. Ele ainda mora dentro da alma de vocês. Muitas das vezes levando vocês para ficarem ali teimosos, obstinados, ficar ali querendo, não, mas agora eu sei das coisas. Por que meu pai e minha mãe falou desse jeito comigo? Por que as coisas são desse jeito, revoltadinhos? Lembrando o seguinte, que no momento que vocês caem na real, vocês entendem que isso é tudo bobagem. E é crescer e nascer para o Senhor Jesus. Jesus, tal como Samuel, tinha 12 anos e já era homem suficiente para dialogar e argumentar fortemente com os doutores da lei. 12 anos. 12 anos. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu queria que nesse momento a igreja estendesse as mãos aqui para esses lindos. Olha só o tamanho desses meninos, gente, pelo amor de Deus.
Eu sento no chão e balanço as pernas, né? Homem alto igual eu. Vocês não, vocês... Esses meninos bonitos, esses meninos e essas meninas lindas. Eu quero que agora vocês orem por eles. Primeiro para o Senhor livrá-los e protegê-los de todo mal. Porque a gente sabe o que significa em tempos como os nossos, que vão ficando cada vez mais difíceis, onde a dificuldade e o trabalho vai se exponencializando. O quanto é difícil servir a Deus e ser fiel ao Senhor, para que o Senhor ele possa enchê-los do Espírito Santo. E sendo cheios do Espírito Santo, eles sejam capacitados a viver em fidelidade ao Senhor. Não só neste momento, mas daqui para a vida eterna, que isso ecoe para a vida eterna. Então isso que eu quero pedir para a igreja primeiramente orar. E em segundo lugar, nós vamos orar agradecendo a Deus. Por causa que decisão, e a palavra vem do termo cisão, que significa corte. Cisão de fato é corte, e corte significa dor. Então, que isso represente para eles um marco, e que a graça de Deus e a nossa gratidão que nós estendemos a Deus diante da decisão deles, possa ser um sinal para que tantos outros venham também a se render aos pés do Senhor através da vida que transborda da vida deles. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai.